Olá pessoal, na aula de hoje veremos o teorema mais importante do curso, o teorema fundamental do cálculo. Este teorema, demonstrado por Newton e Leibniz, nos permitirá efetuar o cálculo de integrais sem usar a definição e com grande facilidade. Então vamos dar início à aula. Então antes de vermos o teorema fundamental do cálculo, vamos ver o teorema do valor médio para integrais. Por quê? Porque a gente precisa desse teorema para provar o teorema fundamental do cálculo e, além disso, esse é um teorema de grande importância também no estudo das integrais. Então, vejamos. Teorema do valor médio para integrais. Se f é contínuo em um intervalo AB fechado, então existe um ponto C dentro deste intervalo tal que f de C é igual a 1 sobre B menos A, integral de A sobre B, integral de A até B de f de x dx. O lado direito da identidade é dito valor médio de f em AB. Então, esse daqui é chamado de valor médio da integral, que é a integral dividido pelo comprimento do intervalo, né? É uma generalização da média de um conjunto discreto, né? Que quando você quer, por exemplo, se você quer fazer uma média entre os pontos, você tem um conjunto de pontos, x1, x2, x3 até xn, a média desse, chamar de M, a média desse conjunto aqui é somar, que é um conjunto de pontos, né, contido no R, na reta, por exemplo. Então, é você somar esses xi com i variando de 1 até n e dividir pelo número, pela quantidade de números aqui, que é n, certo? Então, uma generalização disso é fazer isso aqui para um caso contínuo, né? Agora, f é uma função contínua, e aí a soma aqui seria a integral de a até b de f de x, dividido pelo comprimento do intervalo, certo? Então, o que esse teorema está dizendo é que se f é contínua, essa média é atingida por f em algum ponto, né? Pelo menos um. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, vamos ver o exemplo 1. Calcule o valor médio da função f de x igual a x nesse intervalo aqui, 1 até 3. Então, olha só, a função é f de x igual a x quando x varia no intervalo de 1 até 3. Então, eu vou chamar de m a média, né? O valor médio. Então, é 1 sobre b menos a, então é o comprimento desse intervalo. Então, é 1 sobre 2 vezes a integral de 1 até 3 de x dx. Como essa função ela é positiva nesse intervalo, a gente sabe que a integral é a área. Então, vou fazer o gráfico aqui, certo? Então, ó, x e y, quando x é igual a 1, ela vale 1. Quando x é igual a 3, ela vale 3. Certo? Então, aqui a função ela tem esse gráfico aqui. Certo? É essa função aqui. E aí a área abaixo dessa curva é a área... a área abaixo dessa curva vai ser o quê? Vai ser a área desse retângulo mais a área desse triângulo. A área desse retângulo aqui, então, vai ficar como? Meio. Quem é a área desse retângulo? Esse retângulo tem base 2 e altura 1. Então, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Mais a base aqui é 2, a altura é 2. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2. Então, isso aqui vai ser meio de... Aqui vai dar 2. 2 mais 2, 4. Então, isso é igual a 2, certo? Então, a média dessa função é 2. E o exercício número 2 aqui é, mostra que esse f é contínuo em AB, com A diferente de B, e essa integral é zero, né? A integral de f é zero, então f de x é igual a zero em algum ponto de AB. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, se f é contínuo e a integral é nula no intervalo, isso significa que, que existe algum x que anula f. Ou seja, a f possui... você tem uma raiz
dessa equação aqui. Pelo menos uma raiz nesse intervalo. Então, é usar diretamente o teorema do valor médio. Vamos ver? Então, número 2, né? Como f é contínuo em AB, temos que, ou melhor, vou escrever assim, como f é contínuo em AB, vou abreviar, teorema do valor médio para integrais, temos que existe, chamar de x0, um x0 pertencente a AB, tal que f nesse ponto é a média. Quem é a média? 1 sobre b menos a, integral de a até b, de f de x dx. Como por hipótese a integral é zero, temos que isso aqui é zero. Logo, eu mostrei que existe um x0, que é raiz dessa função, certo? Então, aqui é a aplicação direta desse teorema. Para ilustrar, a gente tem essa animação aqui, ó. Aqui você tem uma função, que é o log de x mais 1, esse gráfico azul aqui, certo? E aqui, essa área em azul aqui, ó, essa área em azul é a área abaixo do gráfico, né? A área abaixo da curva. Tem um valor aqui fixo. E aqui é a área do retângulo amarelo, que aqui é zero, não tem nenhum retângulo. Se eu mover o ponto x, né? Ó, o ponto C, no caso aqui, toda vez que eu movo o ponto C, que está no eixo x aqui, eu pego e crio esse retângulo com a altura f de c, que vai estar aqui, ó, certo? Então, a área desse retângulo está dada aqui, certo? Então, olha só, aqui a área desse retângulo está menor que a área abaixo da curva, né? Ó, à medida que eu vou andando com C, a área desse retângulo vai aumentando. Uma hora ela passa, certo? Ó, uma hora ela passa. Então, da continuidade da função significa que eu consigo chegar num ponto e que a área vai ser exatamente a mesma. Ó, aqui eu não vou conseguir porque depende de parar no ponto exato, isso é muito difícil, mas existe esse ponto que é dado aqui, ó, para essa função. E qualquer função contínua eu posso fazer isso, por exemplo, essa, ó. À medida que eu vario aqui, ó, tem um momento, aqui a área é maior, para cá a área é menor, tem um momento que esse retângulo ele tem a área exata abaixo da curva, né? Então, existe um retângulo aqui de altura f de c e comprimento do retângulo, comprimento do domínio aqui, que vai dar a área abaixo da curva, né? Isso vale para qualquer função contínua. Então, aqui é só uma ilustração dessa propriedade, né? Do valor médio para integrais. Então, é isso. Aí tem várias funções, a gente pode fazer com várias, né? Dá para perceber a mesma coisa, ó. Tem algum momento que você passa por esse valor, né? Tem valores maiores, valores menores. Então, em algum momento aqui você passa pelo valor da área, certo? Então, esse é o teorema do valor médio para integrais. Vamos ver como que demonstra esse teorema, então, certo? Então, vamos ver. Demonstração, então. Demonstração. Observe o seguinte, como f é contínua, a gente sabe que ela assume um máximo e um mínimo. Então, ó, isso é do cálculo 1, né? Como f é contínua em AB fechado, né? Ela é contínua em intervalo fechado pelo teorema de Weierstrass, pelo teorema de Weierstrass, f possui máximo e mínimo globais, né? Ou seja,
existem M e M, vou denotar assim, pertencente aos reais, tais que M é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a M maiúsculo, para todo x pertencente a B. Então, eu consigo um valor máximo e um valor mínimo para essa função. Certo? Então, o que eu vou fazer? Da propriedade de integrais, eu posso integrar isso aqui em relação a x no intervalo AB. Com isso, sabemos que integral de A até B de m dx é menor ou igual a integral de A até B de f de x dx, que é menor ou igual a integral de A até B de m dx. Agora, essas integrais aqui eu sei resolver. Integral de constante vai dar m vezes b menos a, que é menor ou igual a integral de A até B de f de x dx, que é menor ou igual a integral de uma constante, é m vezes o comprimento do intervalo. Certo? Divido tudo por b menos a, então eu tenho que m é menor ou igual a 1 sobre b menos a, integral de A até B de f de x dx, que é menor ou igual a m. Então, eu tenho um valor aqui, né? Vou chamar de i, que está entre o máximo e o mínimo da função. Como, né? Vou chamar assim, seja i igual a 1 sobre b menos a, integral de A até B de f de x dx. Isso é um número, né? Aliás, vou escrever assim, f de x dx. Então, como i igual a isso está entre os valores máximos, máximo e mínimo da função de f, temos, pelo teorema do valor intermediário, teorema do valor intermediário, que existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que f assume esse valor, tal que f de C é igual a i, que é igual a 1 sobre b menos a, integral de A até B de f de x dx. Então, pronto. Então, eu usei o teorema do valor intermediário para mostrar o teorema do valor médio. Bem simples, né? Tendo o teorema do valor médio para integrais, a gente vai ver agora o teorema fundamental do cálculo e depois vamos ver como demonstrar. Primeiro nós vamos ver o teorema fundamental do cálculo e vamos aplicar ele para entender como que ele funciona. Depois a gente demonstra usando o teorema do valor médio para integrais. Então, olha só. Se f é uma função contínua definida no intervalo AB fechado e f é uma primitiva de f, então a integral de f de A até B é igual a f maiúsculo aplicado em B menos f maiúsculo aplicado em A. Então, olha só, o que o teorema fundamental do cálculo faz é relacionar a integral com a primitiva do integrando. Então, é uma ferramenta muito importante, né? Porque, até o momento, para calcular essa integral, ou a gente dependia de saber a área abaixo de uma curva, ou a gente dependia da definição que envolve as somas de rima, que é uma coisa muito difícil de calcular, né? Calcular a integral via definição
é um exercício muito difícil, às vezes até impossível, mas a gente usa isso, a definição de integral, muitas vezes para definir alguma propriedade. Você tem uma propriedade, como por exemplo em física o trabalho, e você enxerga o trabalho de uma força ao longo de uma curva como uma soma de rima. E aí você define isso como integral. Agora, para calcular, não. Para calcular, a gente usa o teorema fundamental do cálculo. Então, ele relaciona a integral com a primitiva da função. Então, vamos ver aqui. Ó. Primeiramente, vamos lembrar o que é primitiva. Então, o que é uma primitiva de uma função? Né? Uma primitiva de f, uma função de AB em R, é uma função f grande de AB em R também, no mesmo domínio, tal que a derivada dessa função é igual à função f minúscula para todo x pertencente a AB. Então, isso que é uma primitiva. Exemplo, né? Exemplo. A primitiva de se f de x é igual a 2x, a gente sabe que a primitiva vai ser x², que quando eu derivo x² é 2x. Se eu pegar f de x igual a cosseno de x, a gente sabe que a primitiva é seno de x. Um outro exemplo bem simples mesmo se f é exponencial, então a f grande, que é a primitiva, também vai ser exponencial. A exponencial é a função cuja primitiva é ela mesma. E assim por diante. Então, a gente já sabe derivar, a gente conhece uma série de primitivas. E aí, a gente pode usar isso para calcular integrais. Por exemplo, exemplo 5. Qual que é a integral de 0 até 1 de x² dx? A gente viu que usando somas superiores e inferiores, que aquela integral é 1/3. Mas é um método muito difícil para calcular a integral. Com o teorema fundamental do cálculo, isso fica muito mais simples. A gente quer calcular a integral de 0 até 1 de x². Então, meu integrando é x². Certo? Quem é a primitiva? Vou colocar se f de x é igual a isso. Então, quem é a primitiva? A minha primitiva tem que ser alguma coisa com x ao cubo. Só que se eu escolher f de x igual a x ao cubo, né? Vou fazer aqui um rascunho aqui. Se eu escolher minha f de x, então vou colocar aqui, rascunho, só para a gente pegar bem devagar. Então, eu sei que a minha f de x tem que ser alguma coisa com x ao cubo. Se fosse x ao cubo, o que acontece? A derivada disso daqui vai dar 3x². Então, o x ao cubo não é a primitiva dessa função, mas ela parece com a primitiva. Então, se eu dividir por 3 aqui, o que vai acontecer quando eu derivar? Vai ficar 3x² sobre 3, porque aqui 1/3 eu não derivo. Cancela, isso aqui fica x², que é a primitiva que eu quero. Então, se f de x é igual a x², a f maiúscula de x é igual a x ao cubo sobre 3, é a primitiva de f. Neste caso, vou abreviar, teorema fundamental do cálculo, temos que a integral de 0 até 1 de x² dx é igual. Aí aqui a gente vai usar a seguinte notação. Eu escrevo a primitiva e coloco qual o intervalo aqui. X variando de 0 até 1. Agora, o que o teorema fundamental do cálculo fala? Eu vou pegar a primitiva, aplicar no extremo superior. Então, é 1 ao cubo sobre 3, menos a primitiva aplicada no extremo inferior, que é 0. Então, é 0 ao cubo sobre 3. Isso aqui vai dar 1/3. Certo? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo.
a integrar x ao cubo dx de 0 até 1. Então, ó, número 2. Eu quero integrar, vamos fazer direto agora. X ao cubo dx. Quem é a primitiva? Do mesmo jeito, eu sei que vai ser um polinômio à quarta. Então, vai ser x à quarta é a primitiva. Se eu derivar, vai dar 4x ao cubo, que não é x ao cubo. Então, eu divido por 4. Porque aí, quando eu descer o 4, vai cancelar, vai virar x ao cubo. Então, isso é com x variando de 0 até 1. Aí, o teorema fundamental do cálculo, o que que faz? Pega a primitiva, aplica em 1. Então, vai ser 1 elevado à quarta é 1 sobre 4, menos 0 elevado à quarta, que é 0, sobre 4. Então, isso daqui é 1 quarto. Então, veja que quando eu conheço a primitiva, o trabalho de calcular a integral fica bem simples. O terceiro exemplo, quem que é? É o caso geral, ó. Integral de a até b de x a n dx. Como é que vai ficar essa integral? Então, olha só, eu sei que a minha primitiva vai ser alguma coisa, algum polinômio de n mais 1, né? Vou escrever, então como é que vai ficar aqui, ó? Qual a função que eu derivo e dá x a n? Tem que ser alguma coisa com x a n mais 1. Então, a derivada de x a n mais 1 é o quê? Vou colocar aqui, ó, rascunho. Eu não preciso fazer esse rascunho, é só para a gente ficar claro aqui a explicação. Ó, quando eu derivo x a n mais 1, o que que acontece? Vai ficar n mais 1, x a n. Então, apareceu x a n, só que ele está multiplicado por x a n mais 1. Então, eu divido aqui por x a n mais 1. Aqui vai ficar x a n mais 1, né? Quando eu derivo isso aqui, cancela, eu volto no x a n. Então, a minha integral aqui, a minha primitiva de x a n é x a n mais 1 sobre n mais 1. É o caso geral. Quando o x varia de a até b. Isso vai ser igual a quanto? Aplico o b na primitiva, vai ser b elevado a n mais 1 sobre n mais 1 menos a primitiva aplicada em a. A elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Pronto. Calculei essa integral aqui. Então, bem simples. E aqui eu obtive a fórmula geral para todas as primitivas, né? As primitivas de x a n é x a n mais 1 sobre n mais 1. E o último exemplo, letra D, a integral de seno de x de 0 até π. Então, letra D, integral de 0 até π de seno de x dx. Basta eu conhecer a primitiva. Primitiva de seno é menos cosseno de x, porque quando eu derivo cosseno dá menos seno. Então, eu ponho esse menos com x variando de 0 a π. Isso vai ser menos cosseno de π, o menos da fórmula, menos cosseno de 0. Então, isso vai ser cosseno de π é menos 1, com esse menos vai dar 1, menos com menos vai dar mais, cosseno de 0 é 1. Então, essa integral é 2. Então, olha só, com o teorema fundamental do cálculo, eu consegui calcular facilmente a integral de seno de x, e eu sei que como seno de x é positiva nesse intervalo, ela me dá a área. Então, nesse intervalo de 0 até π, eu sei que o gráfico da função seno é esse daqui, né? Ó. No 0 ela vale 0, no π sobre 2 ela vale 1, e aqui ela vale 0. Então, a gente sabe que a senoide é assim, nesse pedaço. Uma coisa parecida com isso, certo? Então, a área aqui, já que a integral é isso, ela vale 2, certo? Então, esse é o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos ver a demonstração do teorema fundamental do cálculo. Como eu disse, a gente vai precisar do teorema do valor médio para integrais. Vamos dar uma ideia bem vou dar uma ideia boa da demonstração, vou deixar só alguns
algumas coisas técnicas sem fazer. Mas vamos ver como é que funciona. É a ideia quase toda da prova do teorema. Então, olha só. Primeiro, eu vou mostrar... Então, o que o teorema diz? O teorema diz que se f é contínuo e você conhece uma primitiva, então a integral é dada por isso daqui. Então, eu vou começar construindo uma função e vou mostrar que ela é a primitiva da f. Olha só. Defina g. Vou definir uma função g do intervalo AB em R da seguinte forma. G de t, uma função com variável t, ela é igual à integral de a até t de f de x dx. Então, como é que é essa função? Essa função ela é definida através de uma integral, certo? Aqui está o t está variando de a até b, que é o y, e você tem aqui o gráfico da f, né? Digamos, colocar uma f aqui, um desenho qualquer. Digamos que você tem uma f assim, né? Sei lá, qualquer f. Você tem uma f aqui. E quem é a g? A g, para cada valor de t, ela dá o integral da f de a até t. Então, para cada valor de t aqui, eu tenho a integral, que se a função é positiva, no meu desenho aqui no caso ela é positiva, ela seria, ela dá a área abaixo da curva de a até t. Então, quando esse t varia, essa área aqui também varia. Então, essa é a função g. Para cada valor de t, ela dá a integral de a até t. Certo? O que nós vamos mostrar é que essa g é uma primitiva da f. Então, eu quero mostrar, então vou colocar aqui. Queremos mostrar que g' de t é igual a f de t para todo t pertencente ao intervalo AB, correto? Então, é isso que eu quero mostrar. Então, eu vou usar a definição de limite para calcular a derivada da g. Nós sabemos que g' de t, qual que é a definição de derivada? É o limite de h indo para zero. Vou colocar zero pela direita. Zero pela esquerda eu vou deixar como exercício. Por isso que eu estou falando que é uma ideia da demonstração, porque eu não vou fazer todos os passos, não. Algumas coisas que são análogas eu vou deixar como exercício. Então, ó, é g de t mais h menos g de t sobre h, certo? Então, eu vou calcular esse quociente aqui. Note que g de t mais h menos g de t sobre h, isso é igual a 1 sobre h vezes g de t mais h menos g de t, né? Fiz nada aqui. Só para a gente ir bem devagar. Certo? Então, olha, agora eu vou calcular isso daqui. Então, isso vai ser igual a 1 sobre h. Quanto que é g de t mais h? Então, ó, g de t é integral de a até t. Então, qualquer valor de t, eu faço a integral de a até t. No caso aqui, eu tenho g de t mais h. Então, esse g de t mais h é integral de a até t mais h, f de x dx, menos o g de t, integral de a até t de f de x dx. Isso é igual a 1 sobre h. E aqui essa integral aqui, com esse sinal, eu posso inverter o intervalo de integração. Então, isso é a t mais h de f de x dx mais a integral de t até a de f de x dx.
Então aqui eu tenho propriedade integral a até t mais h, integral de a até t, posso escrever assim, só para ficar exatamente igual à propriedade, né? Integral de a de t até a, de f de x dx, mais a integral de a até t mais h, de f de x dx, né? Integral de t até a e de a até t mais h é a mesma coisa que fazer a integral de t até t mais h de f de x dx, certo? Aí agora eu vou usar o teorema do valor médio para integrais, certo? Ó, então o que a gente viu? Então vou escrever aqui. Com isso, temos que, vou só repetir ali. Então o que eu fiz? Que então g de t mais h menos g de t sobre h é igual a 1 sobre h integral de t mais h, f de x dx. Isso que eu obtive, certo? Pelo teorema, como a f é contínua, pelo teorema, vou abreviar, teorema do valor médio para integrais, temos que, para cada h, existe um c que depende de h, pertencente a qual intervalo? Estou aplicando o teorema do valor médio aqui nesse intervalo. T mais h, tal que 1 sobre h, que é o comprimento desse intervalo, né? T mais h menos t, de t até t mais h, de f de x dx, é igual a um f de ch, certo? Então, usei o teorema do valor intermediário para integrais e obtive isso daí. Daí, o que eu obtenho? Eu obtenho... Daí, eu tenho que isso daqui é igual a um f de c mais h. Daí, eu vou obter o seguinte. G' de t é igual ao limite de t de h tendendo a zero, de g' de t mais h, menos g de t sobre h, que é igual ao limite de h indo a zero de quem? De f de ch. E isso daqui é igual a quanto? Isso daqui, ó, quando o h vai para zero, esse intervalo vai ficando pequeno e esse extremo vai aproximando de t. Então, o ch também vai tendendo a t, não é isso? Então, quando o h vai para zero, da continuidade da f, como o ch vai para t, então isso aqui é igual a f de t. Então, eu provei que g de t é igual a f de t, e isso para todo t pertencente a AB, certo? Para todo t pertencente a AB, vale essa propriedade aqui. Provei que a g' de t é igual a f de t. Logo, a g de t é uma primitiva da f. Então, ó, como... vou escrever assim, ó, com isso, G e F são primitivas de F. Ou seja, o que significa? Que a derivada de cada uma delas é igual a F. Então, isso significa que... Vou mudar a variável da G para X, tanto faz, né? Então, G' de X é igual a F' de X para todo X pertencente a AB, né? A F' é igual a isso, porque é igual a F de X, porque ela já é primitiva, e agora eu construí uma outra primitiva. Logo, G de X é igual a F de X
mais uma constante para todo x pertencente a AB, né? Então, a gente tem essa propriedade aqui, certo? E aí, claro que tem que fazer, aqui é H tendendo à direita, como eu disse, tem que fazer o mesmo raciocínio para H tendendo à esquerda para concluir isso daqui, certo? Mas é o mesmo procedimento. Então, como é que você faz aqui? Agora, note que, em particular, aqui o intervalo pode ser fechado pela continuidade das funções, certo? Que elas são deriváveis, né? Então, elas são contínuas. Então, se elas são iguais no intervalo aberto, elas são iguais no intervalo fechado. E aqui agora, em particular, o que acontece quando eu substituo x igual a A? Com isso, note que G de A é igual a F de A mais C. Isso implica quem é G de A? G de A é integral de A até A, pela definição, de f de x dx, que é igual a f de A mais C. Então, isso implica, essa integral aqui é zero, zero é igual a f de A mais C, e isso implica que essa constante C, na verdade, é menos f de A, certo? Então, eu já achei o valor de C. Por outro lado, fazendo x igual a b, temos que integral, g de b é igual a f de b mais c, que no caso agora eu já descobri que é menos f de a. Isso implica quem é a g de b, que é a integral de a até b de f de x dx é igual a f de b menos f de a. Então, acabou, está demonstrado o teorema fundamental do cálculo. Então, agora mostrado o teorema fundamental do cálculo, a gente já viu como usar esse teorema. Vamos ver um corolário, que é um corolário, na verdade, da demonstração. Então, durante a demonstração do teorema fundamental do cálculo, eu mostrei esse corolário aqui. Se f é uma função contínua, então a derivada da integral em relação a t da integral de a até t de f de x dx é igual a f de t para todo t. Foi o que a gente mostrou, né? Essa integral aqui é a g de t, né? E a gente mostrou que a derivada dela é igual a f aplicada em t, para todo t pertencente a b. Então, olha só. Então, quando eu tenho uma função onde o integrando está variando de a até t, a derivada em relação a t é a função aplicada em t. Ou seja, esse corolário mostra que a integração é o inverso da derivação, né? Ou seja, se eu pego uma função, eu integro e depois eu derivo, eu volto na f. Então, a derivada desfaz o que a integral fez, certo? Então, é isso. Esse teorema é importante saber, e ele que é realmente a grande coisa do teorema do fundamental do cálculo. Então, aqui eu vou ler uma pequena nota que tem no livro do James Stewart, Cálculo Volume 1, que eu achei muito interessante, que resume bem essa ferramenta do teorema fundamental do cálculo. Vamos lá. O teorema fundamental do cálculo é inquestionavelmente o mais importante do cálculo e realmente um dos grandes feitos da mente humana. Antes de sua descoberta, desde os tempos de Eudoxio e Arquimedes até os de Galileu e Fermat, os problemas de encontrar áreas, volumes e comprimentos de curvo eram tão difíceis que somente um gênio poderia fazer frente ao desafio. Agora, porém, armado com o método sistemático que Leibniz e Newton configuraram a partir do teorema fundamental, veremos nos capítulos a seguir que esses problemas desafiadores são acessíveis para todos nós. Então, o teorema fundamental do cálculo realmente é isso que o James Stewart falou. Ele é uma coisa de gênio, né? Isso mostra a genialidade de
Newton e Leibniz. Somente um gênio mesmo conseguiu transformar uma coisa que era tão difícil, que é calcular áreas sobre curvas, né? Que usava, no caso, o método de Eudoxo, né? Que são aquelas somas, calcular aqueles limites, numa coisa tão simples, que é o teorema fundamental do cálculo. Então, permitiu um avanço gigantesco da matemática e, consequentemente, de toda a tecnologia, né? Então, para finalizar, gente, eu vou deixar esse exercício aqui, esses dois exercícios, aliás. O primeiro é usar o teorema fundamental do cálculo. Calcule a integral, essa integral aqui. E o segundo é a respeito do teorema fundamental do cálculo também, só que é uma coisa conceitual para vocês pensarem. Então, se aplicarmos o teorema fundamental do cálculo nessa integral de menos 1 até 1, de 1 sobre x² dx, obteremos a seguinte igualdade. Essa daqui, né? Ou seja, a integral vai dar menos 2. Como a função f de x igual a 1 sobre x² é sempre maior que zero, né? Isso não faz sentido. Quer dizer, se a função é maior que zero, a integral tem que ser maior que zero. Então, como que essa integral aqui deu negativa? Então, a pergunta é, o que está errado? Então, pense sobre isso. Na próxima aula, a gente vê o que aconteceu. Então, por hoje é só isso, pessoal. Até mais.